Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração neste momento. Olha o que diz no livro de Apocalipse, a palavra de Deus, no capítulo 3, no versículo 7. Aqui, meus irmãos, Jesus ele fala isso mesmo, a respeito da igreja de Filadélfia, isso mesmo. E diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo. Lembrando, meus irmãos, que o apóstolo João ele teve 7 revelações, referente às 7 igrejas, essas igrejas correspondentes na Ásia. E essas 7 igrejas, meus irmãos, representava isso mesmo, a igreja, isso mesmo, no geral, essas 7 igrejas seriam representatividades de tempos e de situações distintas, mas que representava, meus irmãos, a igreja de Cristo. E aqui, meus irmãos, na igreja de Filadélfia, ela foi elogiada pelo próprio Jesus, diferente das demais igrejas. Isso mesmo, a igreja de Filadélfia ela foi um exemplo de fidelidade, de compromisso com a palavra, de compromisso, meus irmãos, com o evangelho e com Jesus Cristo. É tanto, meus irmãos, que quando Jesus se referiu-se ao anjo da igreja de Filadélfia, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, no caso aqui seria o quê? O pastor que estava cuidando ali daquela congregação, daquela igreja, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Jesus ele disse: olha, a igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, isso mesmo, e eu pus diante de ti uma porta aberta. Ele disse: eu sou o que tenho a chave, o que eu abro, isso mesmo, eu abro e ninguém fecha, isso mesmo. Olha o que ele diz: o que tem a chave de Davi, o que abre, isso mesmo, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus, meus irmãos, ele é quem tem um poder, isso mesmo, de abrir portas, de fechar. E aquela pessoa, meus irmãos, e aquela igreja que tem um compromisso com o evangelho, com a palavra, que tem a fidelidade, isso mesmo, com o que é santo, o dono da igreja, que é Jesus Cristo, ele disse o que? Ele disse: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. E esta porta aberta, ele disse, ninguém pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia era uma igreja, meus irmãos, pequena. Era uma igreja, meus irmãos, que não era rica. Era uma igreja, meus irmãos, que comparando-se com as demais igrejas, até mesmo com a de Laodiceia, era uma igreja pobre. Isso mesmo, como também uma igreja pequena, mas só que ela tinha uma virtude muito poderosa que agradou muito a Deus. Era o compromisso e a fidelidade com o dono da igreja, que era Jesus Cristo. O compromisso com a palavra de Deus. Se nós, meus irmãos, tiver cada dia mais compromisso, isso mesmo, fidelidade com a palavra, com o dono da igreja, que é Jesus Cristo, amor, temor, isso mesmo, os nossos caminhos e as portas estarão sempre abertas para as nossas vidas. Não precisa fazer nada, meus irmãos,
É a gente, meus irmãos, ter o temor e o compromisso com a palavra de Deus. Isso mesmo. Se a gente, meus irmãos, cada dia mais crê em Jesus Cristo, põe a nossa vida em fidelidade dia após dia, isso mesmo, com compromisso com o que está escrito, Deus, ele vai, meus irmãos, cuidar da nossa vida, dos nossos caminhos. O Senhor, ele vai nos ajudar na nossa caminhada. Mesmo você dizendo assim, pastor, eu sou uma pessoa, a minha igreja é uma igreja pobre, a minha igreja é uma igreja pequena, isso mesmo. Isso aqui, meus irmãos, não está se referindo-se ao poder religioso ou poder de instituição. Esta porta aqui está referida ao compromisso com o dono da igreja. Isso mesmo, o compromisso com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, era uma igreja pequena, era uma igreja, meus irmãos, que passou muitas lutas e aflições, mas havia um grande temor dela. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso mesmo. E olha o que ele diz: isto diz o que é santo. E o santo aqui é Jesus Cristo. E ele disse: o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa porta que ele está se referindo-se aqui é para aquela pessoa, meus irmãos, que zela o compromisso, isso mesmo, com a palavra, com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Nós não podemos, meus irmãos, exigir isso mesmo, independentemente de situações. Mas ele disse porque a igreja de Filadélfia havia guardado, se mantido firme e fiel, esta porta estaria aberta na vida daquela igreja. Isto mesmo. Se referindo-se, meus irmãos, à porta da salvação. Lá em João 10:11, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que vem por mim e aquele que entra, isso mesmo, por mim, entrará, sairá, encontrará salvação e achará pastagem. Isso mesmo. Esta porta referida se refere-se, meus irmãos, à vida, meus irmãos, abundante do cristão, na presença de Deus. A vida, meus irmãos, abundante do cristão em todo o seu caminhar, mesmo, meus irmãos, suportando as aflições. E ele disse: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Se Jesus aqui, meus irmãos, tivesse analisado as obras da igreja de Filadélfia e ouvisse e visse, sem compromisso, sem fidelidade, sem amor, meus irmãos, com a palavra, sem temor, isso mesmo, sem reverência, sem zelo, isso mesmo, sem santidade, isso mesmo. Deus iria, o próprio Jesus aqui iria dizer: olha, eu sei as tuas obras, e ele iria dizer: eu pus uma porta aberta para ti. Jamais ele iria falar isto. Mas quando o próprio Jesus olha para a igreja de Filadélfia, diferente das outras igrejas, exemplo delas, a de Laodiceia, que era uma igreja rica, isso mesmo. Mas Jesus estava no lado de fora, isso mesmo. E aqui, na igreja de Filadélfia, o que Jesus disse: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Se você quer que a porta esteja aberta para a sua vida, é cada dia mais compromisso. Isso mesmo, santificação, temor, respeito e reverência à palavra de Deus. Isso mesmo, temor e reverência ao dono da igreja, que é o próprio Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos, para as nossas vidas. Quanto mais nós nos alinhamos segundo a vontade de Deus, a vontade de Jesus, mais, meus irmãos, Ele irá estar abrindo as nossas portas, os nossos caminhos, e estará nos guiando no caminho da salvação e uma vida em abundância constantemente. E cada dia nós devemos buscar isto para a nossa vida. E ele disse, olha o que ele disse: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Meus irmãos, a porta, isso mesmo, de um crente fiel,
um crente temente à palavra de Deus, temente a Deus, não existe nada nem ninguém que possa impedir, meus irmãos, nada nem ninguém que possa fechar. Somente Jesus é quem tem a chave de fechar. Isso mesmo, somente Jesus. Isso mesmo. E ele disse: olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso mesmo, porque nós, meus irmãos, iremos passar lutas, aflições, tentações, como está escrito no livro, como está escrito, meus irmãos, no livro de Tiago, capítulo 5, isso mesmo, que nós iremos passar o quê? Aflições, lutas, como também em 1 Pedro, isso mesmo, iremos passar aflições, tentações, mas em todo o tempo as instruções dos apóstolos é que nós viéssemos suportar, ter paciência, isso mesmo, e saber que o Senhor Ele está nos cuidando, Ele está guardando a nossa vida e os nossos caminhos. A igreja de Filadélfia foi um exemplo, isso mesmo, de fidelidade, de suportar as aflições, as lutas, as tentações, mesmo com pouca força. Talvez você que está me ouvindo, você diz: pastor, eu tenho enfrentado uma luta, uma aflição muito grande. Isso mesmo, as minhas forças estão poucas, mas é a gente se manter-se firme, isso mesmo, na vontade, no padrão, isso mesmo, segundo a direção de Deus para a nossa vida. E Ele vai nos guiar, nos conduzir, isso mesmo, no caminho da salvação. Aí, meus irmãos, como está escrito em João 10:11, Ele disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim encontrará salvação e entrará e achará pastagem. E é isso que Ele tem para as nossas vidas. E essa passagem aqui, meus irmãos, de João 10, é o que Deus tem, meus irmãos, para a igreja, né? Para todo aquele, meus irmãos, que põe a sua vida, isso mesmo. É isso que Jesus Ele tem para a vida, meus irmãos, daquela pessoa. No Evangelho de João 10:9, eu peço perdão, o versículo é o versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á. Entrará, isso mesmo, e sairá e achará pastagem. Que coisa maravilhosa. Que esta porta, meus irmãos, ela esteja aberta diante da sua vida, constantemente. Isso mesmo. Pela fé, mantenha-se cada dia mais firme, isso mesmo, e clame ao Senhor, busque ao Senhor. E Ele vai agir poderosamente. Ele vai abrir portas, Ele vai colocar você em pastos verdejantes, Ele vai cuidar dos seus caminhos, da sua casa, da sua família, diariamente. Pois então, creia, acredite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida agora. Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. Nós aqui diariamente temos trazido mensagens, orações, para abençoar a sua vida. Isso, depois se inscreva, deixe o seu nome nos comentários, para que eu possa estar orando pela sua vida constantemente, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora neste momento. Pai, eu oro pela tua igreja, por cada um dos teus filhos, dos teus servos, que nos ouve agora neste momento. Pai, entra agora com providências, com salvação, com libertação. Pai, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Entra agora, Senhor, livra ela, liberta de todo o mal. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está nos ouvindo. Se existir alguém que está sentindo dores, cansaço, cansada, Pai, entra, Senhor, livre de toda a opressão, remova toda a doença, abre portas, prospera a vida desta pessoa, Senhor. Conduz ela no caminho da salvação, dos pastos verdejantes, que cada dia mais venhamos ter, Senhor, compromisso, suportar as aflições e mesmo com pouca força, guardar a Tua palavra, ser fiel, Senhor, até a morte, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro por esta pessoa, Senhor. Entra agora nesta casa, nesta família, neste lar, no trabalho. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, e eu peço a Ti agora, neste momento, que haja paz, saúde, livramento, que o Senhor possa guardar esta pessoa, derramar as Tuas bênçãos sobre a vida dela. Eu oro e eu declaro em nome de Jesus. Receba agora a saúde, receba a bênção de Deus,
seja livre, seja abençoado, curado, livre, curada. Receba bênçãos de Deus na sua vida, que as portas dos céus, as bênçãos de Deus possam estar abertas de contínuo na sua vida, tá? Que Deus abençoe. Eu amo a todos vocês, fiquem todos na paz. Amo vocês.